aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O São Paulo Futebol Clube é pra quem acredita. O São Paulo Futebol Clube é o clube da fé. É o clube que não desiste nunca. Buscamos o empate lá na ilha. Tomamos de 2-0, jogando futebol medíocre, futebol fraco, futebol de merda. O São Paulo não tava conseguindo criar nada. Tava tomando 2-0, tava perdendo o jogo no Brasileirão. Tava muito mal. Até que o Lucas Moura foi lá e descontou de cabeça. E depois, no final, no lance maluco, o Mike veio, chutou, a bola bateu no jogador do Sport, teve um bate-rebate ali, a bola entrou, acabou entrando no gol. E o São Paulo buscou empate. E ainda no último minuto, o São Paulo poderia ter buscado a virada. O Ferreirinha ficou livre, porém aí na hora que ele chutou, tinha jogador do Sport bem na hora certa. Puta que pariu, mano. Que coisa linda seria que se a gente virasse esse jogo, mano. Ia ser a virada mais inacreditável que eu já vi do São Paulo, mano. Tomando de 2-0, colocou os melhores e o São Paulo buscou empate. Um empate com gosto de vitória, assim, inacreditável, mano. Empate com gosto de vitória pro São Paulo. E pro Sport fica a lamentação, porque eles não conseguiram ganhar o jogo. E dava pro Sport ter ganhado, porque o Sport, cara, tava jogando em casa com o apoio da sua torcida, com o São Paulo completamente reserva. Mas mesmo assim, o São Paulo conseguiu buscar um empate. E, mano, eu vou repetir aqui. Aquele lance do Young, que o Young errou, vai fazer muita falta. Porque, cara, caso ele não errasse, pelas lógicas, o São Paulo teria ganhado de 2-1 do Sport. E a gente teria ganhado de virada ainda, cara. Então, mano, o lance do Young ainda não deixa de ser um lance ridículo. Que aí, ele errou feio ali na saída de bola, lance ridículo. E aí, cara, mas mesmo assim, o São Paulo é pra quem acredita. É até o fim. É até o último minuto. Último minuto de respiro, de sufoco. O São Paulo não conseguindo ganhar do Sport. Tava tomando pau de um dos piores times do Brasileirão. De todas as divisões, Série A, B, C, D. Mas o São Paulo é pra quem acredita. E com esse resultado no momento, o São Paulo vai entrando no G6. Superamos o Mirassol, chegamos aos 29 pontos e entramos no 6º lugar. Então, cara, o São Paulo, ó, entrou em zona de Libertadores. E olha que arrancada, irmão. Que arrancada que o São Paulo teve. De 16º lugar, quase entrando na zona de rebaixamento na 15ª rodada. Para a 20ª rodada, apenas 5 rodadas depois, o São Paulo estar na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mano, que beleza, mano. Que arrancada do São Paulo. Cara, muita felicidade com esse empate. Eu sei, gente, é contra o lanterna do campeonato, mas é sempre importante valorizar esse ponto. O São Paulo buscou empate com os reservas. Cara, no momento que ninguém acreditava mais, a gente foi lá e conseguiu buscamos o empate. Então, o São Paulo Futebol Clube é pra quem acredita. Nunca desacredite no São Paulo Futebol Clube, que ele vai proporcionar coisas que pareciam impossíveis, tipo buscar um empate. Resumindo o segundo tempo agora. O São Paulo, mano, criou inúmeras chances. No começo do segundo tempo, o Sport foi lá e ampliou. Tava montando pressão. Poderia ter feito 3-0. E aí o São Paulo tava perdido em campo. Perdido. Mas só foi o Crespo ter colocado Bobadilha, André Silva e o Alisson que o time mudou da água pro vinho. Tipo, do nada. Tipo, mudou da água pro vinho. Entrou os titulares, de fato. E o time começou a jogar muito. Tanto que começou a pressionar o Sport. Aí conseguiu o gol com o Lucas Moura. O gol de empate. E depois, mano, só deu o São Paulo. O São Paulo, mano, martelou e quase empatou o jogo. A gente poderia ter empatado esse jogo aos 50 minutos, mano. Por muito pouco a gente não empatou. Teve 3 defesaças do goleiro do Sport. E o São Paulo, cara, não desacreditou. Acreditou até o fim. E continuamos pressionando, continuamos, mas sem muito sucesso. Com o Sport tendo vencendo o jogo até os 46, quando, no lance maluco, pelo que eu vi, foi o Ferreirinha que entrou na área, cruzou pra trás. Primeiro teve um chute ali do Bobadilha, não tô me lembrando de quem foi, que bateu na defesa. Depois disso, a bola voltou, que o cara tirou em cima da linha. Depois disso, a bola voltou pro Mike, que pegou e bateu de primeira. E aí, irmão, a bola bateu na defesa do Sport, nos jogadores, na zaga, no goleiro e entrou. Então o São Paulo buscou o empate em 2-2 e o Sport não conseguiu fazer mais nada.
E o São Paulo teve a chance da virada, como eu tinha referido anteriormente, aos 50 minutos do segundo tempo. Muito pouco, mano. A gente merecia ter virado esse jogo. Rapaz, esse 2-2, cara, tá muito bom pro São Paulo, tá muito bom, porque a gente tava perdendo até alguns minutos atrás. Mas, cara, olha que dava pra gente ter virado esse jogo, hein? Do jeito que foi, com o São Paulo indo pressionando, se tivesse entrado com esse time desde o começo, a gente teria ganhado esse jogo. E por mim, irmão, teria sido 3-0 ou 4-0 o São Paulo, mano. Porque o tanto de chance que a gente colou no segundo tempo era pra golear, irmão. Então, cara, então o São Paulo, ele criou muitas chances e quase buscou a virada, irmão. A gente criou inúmeras chances. Tanto que o número de finalizações terminou com 14 finalizações do São Paulo contra 6 do Sport. O São Paulo dobrou o seu número de finalizações e no fim buscamos um empatezinho lá. Tá bom esse empate. Sempre bom valorizar um empate lá na casa dos caras. E vamos pra nota dos jogadores. Que com esse empate tá muito boa. Então vamos. Começando aqui pelo Dineno. Dineno esse que vai receber uma nota 6. Nota média. Tá na média. Ferreirinha. Assim, não foi tão mal como eu tava imaginando, cara. Primeiro tempo ruim. Segundo tempo melhorou. Pra mim, 6,5. Rodriguinho. Jogou bem o Rodriguinho. E criou chances. Poderia ter feito, inclusive, um gol, mas não conseguiu. 7 pro Rodriguinho. Não foi mal hoje, não. Tapia. Cara, errou um gol no primeiro tempo que pelo amor de Deus, né, mano? Era pra ter feito o gol. E sem contar, cara, que também não apareceu nada. Não apareceu na área, não jogou nada. 5. Vou dar nota 5. Pablo Maia. Não foi mal o Pablo Maia hoje também, não. 7. Luan. 6,5. Tá na média, 6,5. Patrick. Talvez aqui uns 5,5. Sabino. Não foi tão mal hoje, não. 6,5. Alan Franco. 7 pro Alan Franco. Foi bem hoje o Alan Franco. Mais uma boa partida dele. Mike. Fez o gol do São Paulo, fez o gol de empate. Importantíssimo. 10. Sim, eu tô dando 10 pro Mike. Eu já daria 8 pela sua boa atuação. Mas, mano, com esse gol é 10. 10 pro Mike. Cê é louco, mano. Começando aqui pelo Lucas Moura. Lucas Moura é esse que eu vou dar 9. Buscou empate pro São Paulo. Foi muito importante hoje. Contribuiu também pra vitória, para empate do time. Ferrarese. Eu acho que foi uma boa o Ferrarese na zaga hoje, hein? Fez um jogo péssimo contra o Atlético Nacional, mas hoje foi bem. 7,5. Henrique Carmo. Ele vai receber aqui, um 7. Também não foi mal, não. Tá bom. André Silva. Não foi um desastre como tava sendo nos últimos jogos. 6,5. Bobadilha. Vou dar aqui pro Bobadilha um 6. Tá na média o Bobadilha. E pra fechar o técnico Hernan Crespo, 8. Foi bem nas substituições, eu tô dando mais 3. Porque se tivesse perdido seria 5. Mas como ele conseguiu buscar o empate, foi 8. Por quê? Porque quando ele substituiu certo, fez o time ficar ofensivo, ir pra cima do Sport e buscar aqueles 2 gols que deram pro São Paulo esse empate. Conseguimos arrancar um empate lá. E mesmo sendo contra o Lanterna, é sempre bom valorizar esse ponto. E aí ele fez as substituições corretas e o time ficou mais ofensivo e foi pra cima. E buscamos um empate no fim das contas lá. Muito bem o Crespo hoje, 8 pro Crespo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Curtam bastante esse vídeo. Compartilhem, comentem bastante como que foi esse jogo, como é que vocês acham que foi esse jogo. Me sigam também nas minhas redes sociais, aqui no TikTok e no Quai também. Eu também tenho conta no YouTube, onde eu tô gravando vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou!